Depois que eu comecei a errar, as coisas começaram a dar certo. Essa frase pode parecer confusa no primeiro momento, mas calma que eu vou explicar. Mas antes, a primeira coisa que você precisa entender é que o erro não é ruim. O erro ele faz parte do aprendizado. E o problema não é errar, mas sim errar sempre nas mesmas coisas. Nós precisamos aprender com o nosso erro para que, quando for errar novamente, a gente errar num erro diferente. Eu falo quando e não se, porque o erro ele sempre vai acontecer uma vez que nós tentamos algo novo, aprender algo diferente. A única forma de não errar é não fazendo nada diferente. Aliás, até quando a gente faz as mesmas coisas, a gente ainda assim acaba errando. Então, o erro, ele não deve ser evitado a todo custo. O erro, ele deve ser analisado quando ele acontecer. Claro que é sempre bom, é sempre importante fazer o que for possível para minimizar o erro. Mas a questão aqui é que esse medo de errar, ele não seja paralisante. Que você não deixe de fazer as coisas simplesmente por conta do medo de errar. Quantas vezes você deixou de entrar em um projeto, ou adiou demais, ou até mesmo desistiu, simplesmente por conta do medo de errar, com medo de não dar conta, de não fazer direito. E eu entendo muito bem isso porque eu sempre fui muito perfeccionista. E isso me atrapalhou demais. E uma das coisas que me ajudou muito a enfrentar o medo de errar foi quando eu comecei a aprender Libras. Eu fui intérprete de Libras numa pastoral dos surdos aqui no Ceará, em Fortaleza, no caso, onde eu interpretava na missa, certo? A Libras, língua de sinais. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa que não fui muito de me expor. E quando eu comecei a aprender Libras, eu comecei a aprender porque eu me apaixonei pela Libras. Eu não tinha nenhum parente surdo, eu não tinha nenhuma paquera surdo, não tinha nenhuma menina que eu quisesse aprender Libras para conhecer essa menina. Não foi o caso, né? Foi simplesmente porque eu me apaixonei, quis aprender e pronto. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Então, eu coloquei na cabeça que queria aprender Libras e aprendi. Só que, durante a minha fase de aprendizagem ali, eu me deparava com um desafio muito grande para mim, que era subir no altar para interpretar a missa ao lado do padre. Porque, como eu era intérprete da pastoral, e foi onde eu fiz o curso, que eu comecei a aprender, o objetivo era que você treinasse, que você praticasse na missa. Que era ali onde a gente, digamos que era o objetivo dos intérpretes que estavam sendo formados ali na pastoral, né? Para poder ajudar na missa com os surdos que assistiam ali. E era um medo muito grande para mim, porque eu tinha medo de errar. Afinal de contas, eu estava aprendendo uma linguagem nova, aliás, linguagem não, né? Uma língua. Porque Libras é a língua brasileira de sinais. Linguagem é outra coisa, tá? É uma língua, né? E foi um desafio muito grande para mim. Por muito tempo eu fiquei procrastinando, fiquei deixando para depois, porque eu sabia que quando eu subisse no altar eu ia errar. E é lógico que eu ia errar. Não fazia sentido eu ter medo de errar, porque se eu estava aprendendo algo novo, eu ia errar. Só que, né, eu tinha muito medo. Só que uma coisa que para Libras faz muito sentido e ajuda demais é o seguinte: quando tu sobe no altar, tu acaba sendo ali meio que o centro das atenções. Não o centro necessariamente porque tem um padre ali, mas você divide a atenção. Todo mundo olha para você. Principalmente os surdos, porque literalmente os surdos se comunicam através de gestos e para isso eles precisam visualizar. Então você se torna o centro das atenções do surdo ali, para ele poder lhe visualizar e entender a missa. E também das pessoas que não são surdas, dos ouvintes, porque algumas pessoas são curiosas, outras pessoas admiram, e todos acabam olhando para você. E o que acontece? Quando você está interpretando, só quem sabe que você errou é o surdo. Entende que o ouvinte que está vendo você interpretar, ele não faz ideia se você está errando, acertando, se está indo bem ou mal, porque ele não entende. Então isso, quando eu entendi isso, tirou assim 90% do peso do medo de errar das minhas costas. Por quê? Poxa, as pessoas estão olhando para mim e quando terminava a missa elas me elogiavam, né? Olha, Sérgio, você estava muito bem lá interpretando, parabéns. Mal sabia essa pessoa que eu ainda estava aprendendo e estava errando muito, porque tinha palavras que
não sabia, tinha sinais que eu não lembrava, enfim, no começo é sempre assim. Então, o medo de errar para essas pessoas deixou de existir porque elas não sabiam que se eu estava errando ou não. Com relação ao surdo, que era quem sabia que eu estava errando, eles tinham plena consciência que eu estava aprendendo. Logo, eles eram mais tolerantes ao meu erro. Eu errava de vez em quando e eles entendiam e estava tudo bem porque eu estava aprendendo. Então, isso foi o que me ajudou muito a tolerar os meus erros, no sentido de entender que os erros, eles fazem parte do processo de aprendizagem. Se eu não tivesse errado lá com os surdos na apresentação, eu não estaria, talvez, até mesmo onde eu estou hoje, gravando vídeo para você, trabalhando com hipnoterapia, porque para chegar até onde eu cheguei hoje, foi devido a muitos erros que aconteceram na minha vida e, claro, muitos acertos. Eu não me deixei abalar pelos erros. Cada erro que acontecia, eu aprendia com ele e acertava da próxima, e assim sucessivamente. E o fato de eu ter me exposto à falha, ao erro, foi que me fez não só aprender Libras, como aprender a importância do erro. E essa experiência que eu tive na Libras, ela me ajudou em todos os aspectos da minha vida. Quando eu aprendi Libras, eu acho que eu não tinha nem pré-carteira assinada ainda. Faz bastante tempo. E essa experiência que eu tive me ajudou nos meus empregos que eu trabalhei, de carteira assinada, de entender sobre os desafios, sobre os erros que acontecem, de aprender com eles. E isso foi moldando quem eu sou hoje, até eu chegar na hipnose. Por quê? Apesar de eu ter entendido que os erros eles são necessários para que nós possamos crescer, o problema é sempre errar na mesma coisa, é isso que não deve acontecer. Eu ainda tinha muitas crenças, muitas limitações emocionais que ainda me travavam. Que foi quando eu conheci a hipnose e eu fui trabalhando justamente esses traumas, essas crenças limitantes, essas questões que me bloqueavam. Então eu ainda me desenvolvi mais ainda com a hipnoterapia. E o que mais pegava era porque eu ainda sou muito perfeccionista. Tudo que eu vou fazer, eu tenho a tendência de sempre querer fazer o melhor, mesmo não tendo naquele momento as condições necessárias para ser o melhor. Eu acabava, pelo menos não mais hoje, pelo menos não tanto como antigamente, eu acabava me frustrando muito. Por exemplo, quando eu gravo um vídeo para o YouTube, eu me esforço para fazer a melhor qualidade possível. Por quê? Porque eu assisto alguns YouTubers que têm câmeras de cinema, câmeras assim absurdamente caras. E eu tenho uma câmera que não é ruim, mas também está longe de ser uma câmera profissional de milhares de dólares. Então, no começo, antes de começar esse canal, eu gravava os vídeos e nunca estava satisfeito, porque na minha cabeça não estava bom o suficiente. Até que eu fui trabalhando, né, com o autoconhecimento que eu fui adquirindo com a hipnose, que feito é melhor que perfeito. Então nós precisamos fazer, agir. E assim, a partir disso, eu fui entendendo que nós precisamos fazer o melhor que nós podemos fazer hoje, e a perfeição, ela nunca vai vir. Porque o grande problema de quem é perfeccionista é porque tem muito esse medo de errar, medo de falhar, medo de não ser perfeito. Porque não ser perfeito é igual estar errado, igual falhar. Porque se eu tenho uma meta de ser perfeito, não sendo perfeito, eu estou falhando. Aí entra o medo de errar, tudo isso. Que eu fui superando, e hoje isso não é mais algo que me trava, que me bloqueia. Eu ainda sinto a necessidade de, ainda não tá bom, precisava ser melhor, mas eu entendo, cara, é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho hoje e tá tudo bem. Foram por esses motivos que quando eu comecei a errar, tudo mudou na minha vida. Porque foi a partir do erro que eu cresci, foi a partir do erro que eu evoluí, e eu cheguei onde eu estou e vou chegar muito mais longe através dos meus erros, dos meus acertos e principalmente usando uma análise crítica e aprendendo com os meus erros. Uma coisa muito importante aqui: não adianta você só errar sempre nas mesmas coisas e nunca buscar crescer, nunca buscar evoluir e aprender, de ser uma pessoa melhor. Quando eu falo que eu comecei a melhorar depois que eu comecei a errar, é porque eu aprendi a lidar melhor com os meus erros. E se isso for um desafio para você de aprender com seus erros,
talvez existam coisas do seu passado que acabam te travando, te limitando. E uma forma que você pode fazer para superar essas questões é através do autoconhecimento. E como você pode fazer isso? Através de bons livros, bons conteúdos na internet que agreguem valor a você. Então, tem outros vídeos aqui que eu indico vários livros que você pode ler e que vão ajudar você a desenvolver autoconhecimento. Também convido você a assistir outros vídeos aqui desse canal, eu tenho vários, onde eu falo sobre diversos assuntos sempre relacionados à temática do autoconhecimento. E por último, a terapia pode ser uma ferramenta excepcional para você, para te ajudar a destravar a sua vida. E eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose, terapias regressivas, enfim. Se você tiver interesse, curiosidade, quiser saber mais sobre esse tipo de terapia, vou deixar alguns links aqui na descrição. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, tenha te ajudado de alguma forma. E se fez sentido para você, talvez faça sentido para outras pessoas. Então, compartilhe esse link com alguém que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Compartilha nos grupos da família do WhatsApp, no Facebook, enfim, aonde você acredita que possa chegar até outras pessoas. E não esquece de curtir, comentar aqui também o que você achou desse vídeo, dessa mensagem. E um grande abraço e até o próximo vídeo.